o hino da unidade. Sobre a proteção de Deus e sem o capeta atrapalhar, está começando mais um Curva Talks do Diplomatas de Ceilândia. Muito bem, Júnior. E aí, Alexandre? Estamos aí no mais um Curva Talks hoje, né? Sim, uma ilustríssima pessoa. Um convidado muito especial, conhecido aqui na Ribeirão região Preto. de Ribeirão Preto, o senhor Carlos Leopoldo Teixeira Paulino. E de Lambuja também veio o Matheus William da Conceição Conceição Soares, militante da Unidade Popular. Isso. Aí, para as pessoas que conhecem essa música, entendem a referência do Venceremos. Sim, O Carlos Leopoldo Teixeira Paulino é autor do livro e documentário Tempos de Resistência. Ele iniciou sua militância no movimento secundarista em 1966, filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro e, após o racha, militou na dissidência comunista. Depois ele se filiou na Ação Libertadora Nacional, participou da resistência armada contra a ditadura militar e acabou sendo preso, né? Depois ele precisou se exilar no Chile, passou pela França, Dinamarca, Panamá, Argentina e teve um histórico também de prisão política durante o golpe no Chile do Pinochet. Depois, quando ele volta para o Brasil, ele ingressou no movimento revolucionário 8 de outubro e foi presidente do Comitê Brasileiro pela Anistia em Ribeirão Preto. Após a redemocratização, Leopoldo foi eleito vereador de Ribeirão Preto por 6 mandatos e atualmente ele milita na Unidade Popular pelo Socialismo, legenda eleitoral organizada pelo PCR, Partido Comunista Revolucionário, recentemente legalizado pelo TSE. Bom dia, Leopoldo. Como que você está? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, ouvindo o hino da Unidade Popular, né? Ouvi muito no Chile, inclusive com 1 milhão de pessoas na rua cantando, na Alameda Bernardo O'Higgins. Olha que maravilha. Interessante, muitos anos depois. Espero que tenha sido antes do dia 11, né? Foi, o golpe foi dia 11, eu fui preso dia 17. Eu estive no Chile, né, muitos anos depois, que havia já terminado a ditadura do Pinochet, e fiquei 20 dias por lá, revi algumas pessoas, outras não encontrei mais. E eu me lembro que estava em um restaurante e tinha um piano. E havia gente de todo tipo. O Chile é um país bem dividido, né? Eu não posso dizer metade, mas uma boa parte apoia, por incrível que pareça, a ditadura fascista de Pinochet. Abertamente. A outra parte, a maioria, é contra. E eu peguei esse piano, pedi licença para tocar e toquei o hino da Unidade Popular. Você via as caras de satisfação e aí, ali no local, a maioria, mas cara, quem é esse turista aqui que vem tocar essa coisa? Quando a gente foi pro Chile, cara, coisa notável que me ficou assim, foi os carros lá dos carabineiros. Dos carabineiros del Chile. Tudo caveirão. Tudo caveirão, os vidros, tudo protegido. Eu falei, nossa os caras têm medo até hoje, cara. Desce a lenda a polícia. Os chilenos chamam de guanaco. Guanaco? Esses carros fortes, blindados deles, para descer. Nossa, cara, mas era no todos, povo. Era todos. Mas todos eram assim, cara, assim, tipo um grade. Você pega uma viatura, os vidros tudo gradeado. Eu acho que a ditadura unificou, né, a questão dos veículos militarizados deles. Bom, então vamos começar a nossa conversa aqui. Dia 1º de abril de 1964, Leopoldo, onde você estava? Bom, eu nasci em Ribeirão Preto, morava aqui, eu tinha 13 anos e meu pai e minha mãe eram comunistas, né? E o golpe me pegou, nesse dia eu tive 40 graus de febre, uma febre inexplicável, não estava doente, mas por causa dos acontecimentos, né? Precisei ir ao médico, tomar remédio, e era difícil até explicar o que eu tinha, né? E a partir daí foram 21 anos de ditadura militar. Eu não tinha ainda, claro, até pela idade, uma militância organizada, né? Mas logo depois passei a militar e minhas primeiras ações, mesmo antes de entrar no Partido Comunista, foram pichação de muro. Naquele tempo não existia o spray. Então a gente tinha que pichar com uns lápis de cera, era muito demorado, era perigoso, né? Quando inventaram o spray, para nós foi assim uma libertação.
Mas então tá, você estava em casa, com Ribeirão febre, Preto. em Ribeirão Preto. Como que era o clima aqui em Ribeirão Preto, o clima político? Bom, eu me lembro bem, né, disso, eu vivi, eu era uma pessoa politizada desde criança, né? E era Por muito- incentivo dos seus pais, assim? Sim, porque eu respirava esse ambiente, Seus né? pais também o estavam? meu avô, pai da minha mãe, foi do Partido Comunista em São Carlos, dirigente do partido, era líder sindical, fundou, junto com outras pessoas, o Sindicato dos Ferroviários lá de São Carlos e região, e realmente eu tinha ele chegou até a sofrer um atentado na cidade por gente da burguesia de São Carlos e reagiu a tiros, né? Reagiu e muito bem, a pontaria do velho era boa, né? E durante a legalidade do partido em 1946, o PCB funcionou na casa dele, do meu avô, consequentemente da minha mãe. E a minha mãe começou a militar muito cedo, e meu pai, inclusive, entrou no PCB através dela, né? E aí eu passei a ter, assim, acompanhar, e eu ouvia a Rádio Marinque Veiga, né? Durante o governo João Goulart, que era onde tinha as informações, e aonde os líderes da época, né, contra o golpe se pronunciava, eu ficava ouvindo até madrugada em casa, eu era criança. Tá vendo? Não é só o Facebook que faz as pessoas ficarem fritadas na... Eu me lembro que no Natal, acho que eu deveria ter meus 12 anos, eu ganhei da minha mãe um radinho de pilha, e eu ficava ouvindo, né? Inclusive minha mãe achava muito, pô, é tarde demais, eu ficava ouvindo embaixo ali do travesseiro os discursos de Brizola e de outros líderes daquela época que repudiavam o golpe militar que estava em marcha. Entendi. E como que foi a sua... o regime militar teve um período de acomodação, né, entre 64 e 68, entre a institucionalização daquela repressão mais cruenta. Como que foi a sua militância durante esse período? Bom, Você não estava no PCB ainda, porque não. você não tinha idade, né? Eu não estava. Inclusive, eu comecei a fazer as pichações, as primeiras das quais eu participei. Eu fiz amizade com o pessoal, ligado ao pessoal de esquerda, que tinha atuação no movimento secundarista, e eu pensei que eles fossem do PCB, porque isso não ficava se falando na época, né? E depois eu descobri que não eram, eles eram militantes da Ação Popular, e eu realmente não concordava com os postulados, né? A Ação Popular era um grupo originário da Igreja Católica, né? Mas eu fiz as primeiras pichações abaixo da ditadura junto com eles, né? Aprendi ali, né, a pichar, tá? E inclusive a minha letra era muito feia, sempre foi, até hoje, e chamava atenção. E eu lembro uma vez que minha mãe falou, esse muro foi você que pichou. Eu falei, mãe, não, claro que foi você, com essa letra, quem tem a letra tão ruim como a sua. E depois demorou um pouco para eu fazer o contato, até descobrir quem eram as pessoas do PCB. Até eu me liguei ao PCB, eu estudava já no Colégio Otoniel Mota, né? Uhum. Com 11 anos eu participei apenas como um estudante a mais de uma greve que houve, né? Na época de 1961, quando queriam impedir a posse do João Goulart na presidência com a renúncia do Jânio, e posteriormente eu entrei no PCB em 1966, eu tinha 15 anos de idade. No começo, a repressão, foram 21 anos, então a repressão não foi linear, né? Claro que houve mortes, houve assassinatos, houve fugas, houve prisões, houve exílios, né? Mas o meu pai foi intimado, né, a ir ao exército aqui em Ribeirão Preto, teve que ir lá dar um depoimento, né? Ele estava organizando o Grupo dos 11 aqui em Ribeirão Preto junto com outras pessoas, né, na época, que eram liderados pelo Leonel Brizola, né, para resistir ao golpe militar, que estava na ordem do dia, né, vamos dizer assim. E eu ia muito com meu pai, principalmente, na época ele era mais atuante que minha mãe, nas reuniões, por exemplo, da UGT, onde, na verdade, quem comandava era o pessoal do PCB, antes do golpe de 64, né? A União Geral dos Trabalhadores. Então eu estive lá em várias oportunidades, e toda vez que meu pai ia em alguma reunião que ele podia me levar, eu ia junto, participava, né? Legal. Então você entrou no PCB em 66. Em 1966, com 15 anos de idade. Esse primeiro período da ditadura foi um período mais de intimidação, por assim dizer? Foi.
Em geral, isso sim, onde intimava as pessoas, liberavam. Caçava um cara aqui. Ficavam fazendo essa guerra de nervo, né? Uma guerra psicológica. Uma guerra assim, psicológica, por é assim dizer, verdade. né? No sentido. Então nós sabíamos, meu pai vai ser preso. Ele acabou não sendo, foi intimado, teve que ir lá, e aí a ordem era tudo Já faz informal. a fichação básica, A ficha, e não tinha nada escrito. Olha, o senhor, para se ausentar da cidade, tem que nos comunicar. Foi atendido por um coronel, tá? Onde o cara dava assim, por exemplo, falava para ele: eu não vou oferecer cigarro para o senhor porque eu sei que o senhor não fuma, como se ele estivesse sendo monitorado, para intimidar realmente as pessoas. Matheus, se tiver alguma pergunta, pode fazer, viu? É só dar uma interrompida aí. Aí eu entrei no Partido Comunista Brasileiro e já entrei num ano complicado, porque o PCB estava começando a ter uma divisão, onde havia já muita gente dentro do partido, e a principal pessoa delas era efetivamente o Carlos Marighella, que não concordava com a linha política pacifista que o PCB tinha, com as ilusões que o PCB tinha, de que ia enfrentar a ditadura por bem, Então havia várias pessoas, eu cito assim como principais lideranças, Marighella, né? O Mário Alves, no Rio de Janeiro, Jacó Gorender, que depois fundaram o PCBR, né? E alguns outros companheiros. Só elucidar para quem está ouvindo o podcast, o PCB ele segue, não sei se segue ainda à risca isso, mas ele segue a linha marxista-leninista, que prega pelo centralismo democrático. Então, ele não permite ter tendências internas. Quando se gera tendências internas minoritárias, as pessoas são convidadas a sair do partido justamente por violar o centralismo democrático. Então, estava tendo essa formação de tendências lá dentro por causa do golpe militar. E aí, você saiu do PCB no mesmo ano? Como é que foi? Eu entrei e já em 67 deixei o PCB junto com várias pessoas. A DI era a dissidência praticamente formada por estudantes em São Paulo. A DI do Rio de Janeiro depois migrou para o MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. E aqui em São Paulo, a grande maioria dos estudantes da DI entrou para a LN quando o Marighella fundou a organização. Criou assim. E como que era a repressão aqui em Ribeirão Preto? Né? Mais assim, depois do ato institucional, tinha centro de tortura? Nessa época, depois do ato, sim. Nessa época, não. Né? Havia, como eu te disse, intimidações de toda espécie. Inclusive, nos primeiros dias do golpe, nós saímos de Ribeirão Preto, ficamos uns dias fora e voltamos. Né? A preocupação era que meu pai fosse ser preso e tal. E quando a gente voltou, tinha um PM com uma submetralhadora na porta da minha casa. Nós passamos reto. Na verdade, morava vizinho nosso, um coronel da PM, que não era da repressão, era um homem que não concordava com a ditadura, o coronel Ricardo. E como tinha tido um assalto recentemente por ali, ele estava fazendo a proteção na casa do coronel, que era amigo nosso, né? Era muito amigo nosso. E acontece que ele estava transitando entre uma casa e outra, bem naquela hora que nós chegamos, já no começo da noite, em Ribeirão Preto. Umas coincidências. Coração e a mil. As coincidências. Então a gente vivia esse clima, né? Meu irmão era 2 anos e meio mais novo, mas vivia também esse clima. Mas nas ruas, assim, via muita repressão também. Aqui em Ribeirão, que a gente vê que é mais assim, em capitais, que você ouve falar que tem bastante. Em Ribeirão Preto, a participação era grande, era efetiva, né? Em Ribeirão Preto havia vários grupos dos 11 já se formando, o PCB era grande, era forte, tinha influência, existia grupo da Ação Popular, quer dizer, Ribeirão era uma cidade. Então houve a repressão, que foi se intensificando na medida que o movimento foi crescendo. Entendi. E quais foram os impactos do AI-5 na sua vida política, ou na sua vida? Bom, quando o ato 5 foi decretado, eu já tinha sido preso uma vez. Né? Eu já tinha sido preso em 12 de outubro de 1968, no 30º Congresso da UNE, em Ibiúna. Né? Então, eu já era fichado, já era uma pessoa avisada.
Já tinha uma ficha de comunista agitador, né? Sem dúvida, embora a gente, nos depoimentos, a gente Não era cidadão de bem, mas... A gente tinha negado que fosse comunista, é claro, essa era a orientação. Eu apenas dizia que era contrário à ditadura, a favor de voltar ao Estado de Direito, né? Mas a gente foi preso num congresso de uma entidade ilegal, declarada ilegal pela ditadura, que era a União Nacional dos Estudantes, né? E o ato 5 também fechou qualquer possibilidade de ilusão que tinham alguns partidos de esquerda, principalmente o PCB, de que eles iriam por bem derrubar a ditadura no Brasil, né? Entendi. Você tinha notícia de grupo paramilitar de direita, aqueles grupos de caça ao comunista aqui em Ribeirão, você teve problema com eles? Os grupos começaram a se formar, né, e o principal deles era o Comando Caça Comunista de São Paulo, o CCC, que era organizado pelo DOPS, a Polícia Política, eram armados pelo Exército, né, e um dos seus principais líderes em São Paulo, o seu principal líder era o Flacker, não me lembro o nome dele todo, mas no meu livro está, estudante de Direito, né? E o Boris Casoy era um dos principais líderes do Comando Caça Comunista, e eles faziam o papel de dedo duro e andavam armados, eram agressivos, chegaram a fazer algumas ações, particularmente em São Paulo. Aqui em Ribeirão Preto havia um grupo, sim, do CCC, e a gente, quando já estava na LN, a gente tinha dúvida se tomava alguma medida mais efetiva contra eles, mas eles andaram apenas fazendo uma ou outra intimidação, e quando sentiram a barra, eles acharam melhor parar, né? Que a gente realmente, na época da luta armada, resolveria essa questão de outra forma, né? Então havia um estudante que era... andar em tiroteio e não tem dúvida. Fazer uma outra revoada das galinhas. Não tem dúvida. Agora, isso em São Paulo eles chegaram a fazer uma ocupação, né, lá do Mackenzie, e de lá passaram a atacar a Faculdade de Filosofia da USP, inclusive atiraram e mataram um estudante, né? Eles estavam com força, e mataram o estudante, e aí chegou um comando da LN e acabou com a brincadeira. Eles tiveram que sair fugidos, mas porque eles tinham toda a cobertura da polícia, da ditadura militar. Nessa época aí tinha aquele medo dos comunistas tomar o poder, dos comunistas, igual a gente ouve, essa retórica. Ouve hoje, essa retórica de que os comunistas estão chegando, os comunistas vão tomar o poder, os comunistas, os globalistas, conspiração global, né? Aquela figura mitológica que nem sabe como é que é. Existia, né? Isso na escola havia, e eu me identificava como comunista, né? E claro que havia problemas. O Otônio Mota naquela época era um colégio onde particularmente a burguesia estudava, né? Era na verdade a burguesia, a pequena burguesia, procurava os colégios públicos estaduais que eram os melhores, né? A escola particular tinha outra conotação no nosso país, e ali é lógico, havia grupos da reação, e existia isso sim. Agora o incrível é ver isso hoje, né? Então, por exemplo, uma falácia que se dizia que o presidente João Goulart era comunista. Ele nunca foi, né? Nunca foi. Mas se dizia que ele era comunista, e que... Eu estou lendo até um livro muito interessante, que é a biografia da Dona Maria Tereza Goulart, na época primeira-dama. E isso, ela aborda bem, além de aspectos pessoais, né, da vida dela, dos problemas que ela teve, essa questão do João Goulart comunista, né? Era o contrário, né? Não tinha nada de comunista, mas interessava. Seria alguma coisa assim perto da social-democracia? Sim, era uma pessoa onde, é claro, o Partido Comunista tinha toda a força, ele permitia o avanço da esquerda, quanto a isso não resta a menor dúvida, mas era um fazendeirão riquíssimo que não tinha nada de comunista, né? Mas era a propaganda que se fazia, inclusive... que eles iam tomar sua casa, que os comunistas iam estuprar sua irmã, essa conversa... Comer as criancinhas. Comer criança. Quer dizer, existia, era ridículo, né, o negócio, mas existia assim. O agente de Moscou, né, aquela história. KGB. O capa preta. O capa preta. Bom,
Então, aí você saiu da dissidência e montou a LN. Bom, aí eu fui para a dissidência em 1967, junto com diversos companheiros, aqui de Ribeirão, de fora também. E aqui nós montamos um grupo muito interessante, inclusive, que tinha muito enraizamento no movimento estudantil. Nós tínhamos um grupo muito bom, com muita gente que fazia pichações, fazia propaganda, fazia panfletagem, em geral de madrugada, embaixo das portas, né? A gente fazia essas panfletagens. E posteriormente, um grupo de pessoas começou a ingressar na LN. Eu fui entrar um pouco depois, no final de 1968. Eu já tinha contato com algumas pessoas, por exemplo, ninguém chegava e falava, olha, está aqui a carteirinha da LN. E a pessoa dizia, olha, tem um grupo armado fazendo algumas coisas, não sei o quê, até vendo o meu interesse. Era difícil você recrutar e abrir alguma coisa para uma pessoa, embora fosse de confiança. Até porque você não sabe até onde a pessoa vai. É né? perigoso. E aí eu já tinha contato com algumas pessoas. E também houve um racha muito grande do partido, em que nasceu as FAUN, Forças Armadas de Libertação Nacional, que em Ribeirão Preto e região era o maior grupo armado, bem maior que a LN aqui, liderados pelo Vanderlei Cais, né? E eu tive a oportunidade, como membro do partido, de participar da reunião onde o grupo das FAUN, ainda não chamava assim, eles se retiraram do PCB. Uhum. E aí eu e mais 2 companheiros pedimos para sair da reunião antes que ela terminasse, porque a gente não concordava em formar um grupo regional e local, achava que tínhamos que ter contato com um grupo nacional e pedimos para sair antes justamente para não conhecer alguns segredos da organização nova, né, para não pôr em risco a sua segurança. Entendi. E aí, bom, a dissidência comunista, então, ela se dissipou naturalmente? Ela existia em vários estados brasileiros, era mais forte em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? E aí ela foi se integrando em outras organizações, em São Paulo principalmente na Ação Libertadora Nacional. Então era todo um processo, né, para entrar na LN e tal. Eu já conhecia o manifesto do Marighella, o texto dele, Por que resistia à prisão, né, quando em 1964 ele foi preso num cinema e resistiu à bala, né, acabou sendo ferido. Ali ele já faz uma defesa da luta armada contra a ditadura. Entendi. Tá, como é que foi que você começou com a luta armada mesmo, propriamente dita? Como é que... Bom, a gente entrou numa organização armada, e com o interesse de participar da luta armada. E eu, como que era a organização? Era estanquizada, quer dizer, a gente não conhecia todo mundo, não fazia grandes reuniões, não podia... Ele conhecia o meu contato, né? Ali dentro nós tínhamos um grupo que chamava o Grupo de Fogo, né? Agora, o armamento era pequeno aqui na cidade e o nosso treinamento era muito precário também, né? Eu acabei aprendendo depois a lidar mais com outro tipo de arma, com armas mais pesadas aqui. Eu nunca tinha tirado de fuzil, nunca tinha tirado de metralhadora. Né? Chegou a fazer ação de expropriação? Aqui Fizemos ações de expropriação, eu participei, e das ações, eu diria, principais, as que ficaram mais conhecidas, que foram o atentado à bomba nas lojas americanas e na Coca-Cola, eu participei pessoalmente também, junto com outros companheiros. Você pode falar pra gente como é que foi? Tranquilo. Nas lojas americanas foi o seguinte, havia uns cartazes que a ditadura imprimiu de procura-se, com fotos de companheiros. E esses cartazes eles estavam geralmente nos bancos, nas principais cidades do Brasil, né? Com os companheiros que já eram conhecidos e que procuram-se, assaltantes, terroristas perigosos, mataram, assassinaram pais de família, aquela história deles todos. E aqui em Ribeirão Preto, nenhuma loja ostentava esse cartaz. A única, as lojas americanas. Quem vinha saber depois que eles apoiavam a ditadura, não foi por acaso, apoiaram o Bolsonaro, né? São apoiadores deles. E esses cartazes estavam nos vidros ali, nas vitrines das lojas americanas. Nós ligamos, em nome da LN, e falamos para tirar os cartazes, que a gente daria 24 horas, caso contrário, a gente faria um atentado na loja. Eles tiraram.
uns 15 dias depois os cartazes Colocaram. voltaram e a gente decidiu fazer essa ação de bombas incendiárias para queimar a loja. Infelizmente, as bombas falharam. Nós colocamos 6 artefatos que seriam suficientes para queimar a loja por volta de 11h30 da noite, meia-noite, para não era objetivo pôr ninguém em risco, mas eles acharam as bombas no dia seguinte e aí tiraram os cartazes e nunca mais colocaram. Né? E depois fizemos na Coca-Cola também, no meu livro eu conto as 2 ações com detalhes. Eu digo essas porque foram as mais conhecidas, que na verdade nós íamos incendiar o palanque que a ditadura montou para o 7 de setembro. Eles faziam uma festa deles e para nós o 7 de setembro tem que ser uma festa popular, onde faziam paradas militares. Então nós preparamos uns artefatos, inclusive esses fui eu que preparei, eles não iam falhar não. E esses artefatos não tinha, de repente havia um sentinela ali, e a gente passava, daqui a pouco voltava, de repente não tinha mais o sentinela, eu armei as bombas e nós fomos colocar, voltou o sentinela. Putz. Aí a gente teria que amarrar, dominar o sentinela, o que era possível fazer. Mas a gente estava fazendo alguma coisa que não se devia, por exemplo, usando o carro do companheiro que era o chefe da ação. Né? E era um carro que havia poucos dele em Ribeirão Preto. Aí a gente não fez isso e os artefatos estavam programando. Acontece que nós estávamos em 3 dentro do carro, né? São artefatos assim delicados de você trabalhar com eles. E fica era tão difícil de conseguir material, tão difícil a gente tinha dó, não vamos jogar fora, porque a ideia original foi jogar no bueiro, destruir, não vamos jogar, vamos achar outro alvo. E alguém pensou, olha, tem aqui pertinho, que era perto, tem a Coca-Cola, que é o símbolo do imperialismo norte-americano e tal, e aí nós colocamos Esse aí explodiu. Elas funcionaram, foram 2 bombas incendiárias, não eram explosivas, feitas na época. Essas eram grandes, as da americana eram em bolinhas de ping-pong. Essas eram em um refrigerante de plástico chamado laranjinha, que imitava uma laranja, embora fosse maior. E eu fui encarregado de pular o muro e colocar as bombas, eu fiz. Ele é o poder de sempre pulando o muro. Quando é necessário. Eu pulei um no Chile, depois eu vou te contar. E aí eu coloquei um embaixo de cada caminhão, havia assim um intervalo de tempo, que não era muito exato, mas um intervalo. Uma funciona agora, estoura, a outra dentro de mais ou menos 1h30, sempre no mais ou menos. Voltei, os companheiros fizeram a proteção armada do lado de fora e fomos embora. Aí o que aconteceu? Uma entrou em combustão já amanhecendo e tinha um delegado de plantão, o cara nunca se envolveu em repressão, ele quis se exibir. E chegou, eles encontraram a outra que não tinha funcionado embaixo de um outro caminhão. E aí ele disse, essa falhou, e pôs no carro dele. Ixi! A sorte que ele teve. Levou para a delegacia. Na hora que ele pôs na mesa, chamou gente para fazer bonito, queria desmontar, a bomba estourou na delegacia, houve um princípio de incêndio, queimou a mesa do delegado. Quer dizer, ele fez um trabalho bom para nós. Né? Isso que aconteceu no dia 7 de setembro de 1969. Nossa. E como que era o dia a dia na guerrilha? Quer dizer, eu disse sempre assim, né, porque o objetivo principal da LN, da VPR, do MR8 e de outras organizações armadas, era fazer a guerrilha rural, ir para o campo, e era aquela visão debreísta, né, do Régis Debré, que era um francês revolucionário que esteve junto com o Che Guevara na Bolívia, que era cercar cidades através do campo, que no campo é que as ditaduras eram mais frágeis e que de lá... Tal. Eu sempre disse para a organização que eu jamais iria para o campo. Eu queria ficar na cidade, eu não iria, não me pus à disposição. Por quê? Eu não sei me virar no campo, quer dizer, eu não tinha treinamento, e mesmo que tivesse. Na cidade eu sei me virar, eu sei fazer uma série de coisas, eu sei se precisar pegar um carro, tomar emprestado, fazer algumas coisas assim, explosivas. Então eu disse desde o começo que eu não iria para o campo não, aquela visão romântica do guerrilha. E realmente a organização respeitava, até porque o que eles me disseram foi o seguinte: o risco é muito maior, a chance de morrer aqui é muito maior, mas eu prefiro estar num lugar que eu conheço, né? Que eu sei os hábitos, que eu me viro bem numa cidade e tal.
E o meu propósito desde o começo era não ir para o campo. Então, essa era a minha colocação e foi esse o trabalho que eu fiz na organização. Agora, as organizações estavam já se preparando para isso, né? E houve, inclusive, a guerrilha do Vale do Ribeira, que foi da VPR, na verdade, a guerrilha era um campo de treinamento, que foi cercado pela repressão, e eles resistiram e virou essa guerrilha do Vale do Ribeira. E, posteriormente, o PCdoB, né, com a guerrilha do Araguai, que era uma visão maoísta, né? Eles foram se estabelecendo aos poucos ali em Tocantins, onde hoje era Goiás, norte de Goiás, hoje é o estado de Tocantins, e acabaram desenvolvendo uma guerrilha que durou bastante tempo e depois foi dizimada pelas tropas da repressão. Certo. Você conheceu pessoalmente Carlos Marighella? Eu estive em uma reunião aqui em Ribeirão Preto, em que ele esteve presente. Entendi. Como que era o mito do Marighella na época? Hoje em dia parece que ele é mais mitificado do que... Para nós era muito importante, né? Uma figura assim, de uma coragem extraordinária, e ficava, ninguém me disse, esse é o Carlos Marighella, a gente sabia, né? E na próxima edição eu vou contar essa história, eu não contei ainda no livro, mas já escrevi, está sendo preparado, né? E a organização era assim, como eu te disse, estanquizada, e você fazia o contato, todo mundo usava o nome de guerra, tinha o meu. Agora, aqui em Ribeirão Preto, o nome de guerra, a cidade de Ribeirão Preto, que hoje beira os 800 mil habitantes, tinha 180 mil. Então, usar um nome de guerra era alguma coisa relativa, né? Porque o pessoal de esquerda se conhecia, mas a gente era disciplinado e usava esse nome de guerra. Qual que era o seu nome de guerra? Aqui na LN em Ribeirão Preto foi Heitor. Heitor. Foi um companheiro de brincadeira que falou, não, você vai chamar Heitor, porque existia um famoso advogado no Brasil que tem uma história toda complicada chamado Leopoldo Heitor, né? Ele falou, não, então você é o Heitor, e assim eu fui batizado. Mas o nome de guerra que eu mais tempo usei depois na LN, depois que eu estava fora daqui, foi Jaime, né? A gente que me chama assim até hoje. É o nome que foi pro passaporte, né? Não, no passaporte que eu fugi do Brasil, eu usei o nome do meu irmão. Eu usei os documentos dele. Meu irmão tinha 17 anos, eu tinha 19. E meu pai conseguiu um contato através de pessoas de esquerda no Rio. Ele dava dinheiro para um despachante, ele arrumava o passaporte, não queria saber os porquês, queria dinheiro. E aí o conselho que essas pessoas deram, peraí, você não tem um primo, então, tem meu irmão. Eu tiro a barba e tal, passo por 17. Pega a certidão de nascimento do seu irmão, e foi isso que aconteceu. Então eu saí com o nome dele. Entendi. O nome do meu irmão. E meu pai junto, porque eu era menor de idade, né? No passaporte, teria que viajar acompanhado. Fala um pouco pra gente do congresso da UNE, como foi. Conta a história pra gente, o congresso da UNE em Ibiúna. Tá. O 30º congresso. O 30º congresso que aconteceu em Ibiúna, depois a gente fez autocrítica, porque foi um erro da nossa parte, eu digo DI, né? Um erro porque nós tivemos a ilusão de que nós íamos juntar quase 800 estudantes num lugar do Brasil, no caso foi Ibiúna, e que a ditadura não ia perceber. Quer dizer, foi ilusão da nossa parte, né? Acabamos indo. Eu só fiquei sabendo que eu estava em Ibiúna quando eu fui preso. Eu não sabia. E acho que só a liderança sabia. E o que acontece? A cidade tinha 5 mil habitantes. De repente, 700 e tantas pessoas aparecem na cidade. A escolha mais de 10%, né? É muita gente. Que era um congresso religioso. Alguns erros na infraestrutura, por exemplo. Uma pessoa comprar pão, comprou todo o estoque da padaria da cidade. Acho que era a única padaria. Então começou a levantar suspeita, tem um pessoal estranho, um pessoal barbudo. Então, a princípio, esse congresso ele era... Pessoal estranho, pessoal barbudo. Era uma coisa complicada. Não, isso aí é igual o pessoal conta, né? Tem uma galera do Sintusp que participou da resistência durante a ditadura militar, e eles falavam muito dos P2, né? O pessoal que se infiltrava na associação e tudo mais. E eles falavam assim que os caras eram tão incompetentes que eles eram os únicos caras que de cabelo cortadinho, estilo militar, roupa passadinha. Chamava muita atenção. Entendeu? Aí, a proposta da Ação Popular, que era quem controlava a UNE, e continua controlando, era fazer um congresso assim, num lugar
por exemplo, no CRUSP em São Paulo, essa era a proposta deles. Onde havia milhares de estudantes, e se pegasse, ia diluir, era só tirar a liderança de lá. Eles tinham razão, a gente estava errado. Era uma visão guerreira, debreísta também, né? De fazer um congresso no meio de um mato e passar como se a polícia não percebesse. Foi ilusão nossa e pagamos caro por essa ilusão. Foram quase 800 pessoas fichadas, né? Todo mundo foi fichado? Todo mundo foi fichado. No final, no último dia, todo mundo passou pelo DOPS, né? Porque, os de São Paulo, que eram a maioria. Os outros estudantes foram sendo levados pela polícia para os seus estados e lá eles eram fichados também. Quer dizer, ficaram com um fichário maravilhoso para eles, né? Para pegar a gente, e perdemos toda a liderança. Toda a liderança nossa foi presa, né? Travassos, presidente da ONU. Jamarque, candidato a presidente da Ação Popular, Zé Dirceu, presidente da UEA e nosso candidato, Vladimir Palmeira, do Rio de Janeiro, Franklin Martins, etc, etc. A liderança foi toda presa, né? E foi difícil até esse pessoal sair da cadeia, até a gente reconstituir. Aí nós conseguimos, como eu disse, reconstituir o Congresso. Isso foi em outubro de 68, em janeiro de 69. Fomos fazendo, né? Em cada estado nós fizemos em 3 cidades. Aqui em São Paulo foi São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto. Participou muito mais gente, e não foi preso ninguém caiu. Quer dizer, deu para a gente eleger, fazer a eleição da presidência da ONU, que foi eleito o Jamarque, da Ação Popular, né? E foi muito mais inteligente, né? O Congresso de Biúna foi um erro, e a gente foi responsável por isso, a DI, claro, e reconhecemos que foi um erro. No meu livro eu faço autocrítica desse Congresso. Entendi. Expusemos as principais lideranças estudantis do Brasil. Tudo e num lugar assim que não tem nem como E como é que foi? Fácil de pegar. A polícia chegou, juntou lá tudo? A polícia chegou amanhecendo o dia. A gente não tinha lugar para dormir todo mundo. Foi uma fazenda. Era uma fazenda. Aí dormia metade. Sim, sentado, porque não tinha cama, não tinha nada. Aí acordava, dormia 4 horas, a outra metade dormia 4 horas. E eu já estava na turma que estava acordado quando a polícia chegou antes de amanhecer. Cercaram tudo? Cercou, deram uns tiros para cima, gritaram, não se mexe, tá preto. Quer dizer, foi assim. Tinha estudante armado lá? Tinha pouquíssima arma. Tinha mais no sentido de alerta. Quer dizer, o primeiro tiro foi disparado pela nossa segurança, que foi de aviso. Ninguém atirou na polícia porque não tinha condição, né? Não daria. A inferioridade de armamento era uma coisa gritante. E aí a polícia já foi chegando, prendendo todo mundo. Eles já estavam com tudo preparado, com vários ônibus, vários caminhões. Olha só. Já pôs a gente naquilo tudo e levou para São Paulo, para o presídio Tiradentes. Fomos todos para lá. Tá vendo? A esquerda, ela só se une no presídio mesmo. Essa é uma máxima do Roger Ferreira, né? Do Partido Socialista Brasileiro. Aí, lá no presídio, houve toda uma manifestação, uma luta. Nós fizemos greve de fome por 3 dias, né? Aí eles foram tirando aos poucos os estudantes de outros estados, ficaram os de São Paulo, que foram todos para o Carandiru, né? Você foi para o Carandiru? Fui também para o Carandiru. Quanto tempo você ficou lá? Não foi muito tempo, a prisão não durou tanto. Eles não tinham condição de manter esse pessoal todo preso por tanto tempo, até porque o barulho era constante. As manifestações ocorreram no Brasil inteiro pela nossa libertação. As famílias, muita gente, né? Era muita gente. As famílias faziam uma vigília 24 horas por dia na porta do presídio Tiradentes, na porta do Carandiru. Então, eles seguraram as lideranças. Os critérios eram esses. Os principais líderes ficaram. Quem já tinha sido preso alguma vez, ficou. Quem era preso pela primeira vez, era o meu caso, aqui em São Paulo ia para o DOPS, passava lá fazendo depoimento, eles estavam fazendo aquelas encheções de saco de sempre que eles fazem, e depois liberavam. Tá? Eles tinham já o que eles queriam, né? As lideranças principais. Entendi. Isso teve muito impacto na organização? Isso desarticulou muito? Desarticulou, não tem dúvida. Então, a gente perdeu os principais. Eu falei dos principais líderes, mas as lideranças intermediárias também. Poucos conseguiram escapar. O Jamarque, por exemplo, ele conseguiu escapar. Ele deu um nome trocado, não tinha controle, eram 800 pessoas, não existia computador. Tá? Ele deu um nome trocado, falou que era do Paraná,
Quando veio o ônibus do Paraná, enfiaram ele lá no ônibus do Paraná e foi embora. Parou o ônibus que foi para lá num posto, ele desceu e saiu correndo. Nossa! Quer dizer, ele jamais conseguiu escapar. Entendi. E alguns outros, Zé Roberto Arantes de Almeida, o Arantes conseguiu escapar. Deu o nome trocado. Ele era Arantes, era conhecido assim, nosso camarada, era vice-presidente da UNE. Todo mundo chamava de Arantes. Tá? Ele deu José Roberto Almeida, que eram outros nomes dele, tirou o nome Arantes. Não deu tempo de fazer a checagem, soltaram ele, os principais líderes estudantis. Então aconteceram esses casos também. O Vladimir Palmeira, quando os ônibus pararam em frente ao presídio, ele tentou correr. Mas se ele conseguiu abrir a porta de emergência, o pessoal facilitou a saída dele, dos colegas, companheiros. Se ele fosse andando, eu acho que ele saía tranquilo. Ele correu na avenida, pegaram. Chamou atenção. Talvez se ele fosse andando, não teria esse problema. Nessa abordagem aí da polícia, teve tortura? Não teve aquelas coisas, os chutes, aquelas delicadezas, né, que a polícia faz sempre, mas tortura sistemática não houve, não tinha condição de fazer isso, né? Também eles não tinham o que querer saber, né? Eles já tinham aprendido tudo, já, né? Aprendido tudo. O principal objetivo deles era realmente desarticular o movimento estudantil. E isso eles conseguiram. Deu muito trabalho para a gente reconstituir, para a gente refazer. Né? Entendi. Depois, avançando um pouco aí, você chegou a sair fora do Brasil, né? Bom, foi exilado. Aí eu fiquei aqui, participei de várias ações da RLN. Acontece que um companheiro lá da organização, que acabou sendo preso, ele não suportou a tortura, fraquejou e falou o nome de muita gente. Né? Aí meu nome dançou, eu soube, a repressão tentou me prender, foi cercar minha casa, fui avisado segundos antes, pulei o muro e fugi. Mais um muro. De casa, era baixo. Aí eu estava apenas com 38, claro, eu ia resistir, mas ia morrer, né? Eu estava com uma arminha pequena e eles estavam com armas pesadas, mas até eles chegarem em casa, porque a sorte minha é que eles pararam, tinha um bar ali na esquina. E meu irmão estava lá, passou por lá. E eles pegaram meu irmão, começaram a me procurar, perguntar para os vizinhos, deram muita bandeira, quem era eu. E meu irmão sabia que era comigo, lógico, falaram meu nome. Meu irmão começou a falar alto, tal, o vizinho me avisou. E pula o muro da minha casa, eu pulei. Caraca. Aí de lá ele me ajudou a passar por outro muro, eu saí lá pela rua de cima, no Jardim Paulista, e eu consegui escapar. Aí o difícil era sair de Ribeirão Preto, né? Eu levei alguns dias aí para conseguir sair de Ribeirão. Mas depois que você fugiu, você foi para onde? Eu fui em casa de pessoas que me abrigavam. Tinha muita gente firme que apoiava a luta. Eu fiquei na casa de 2 dias. Nunca parava muito tempo. Na casa de outro, até que um tio meu, de fora, ele veio para Ribeirão Preto, depois no carro, a placa de fora, ele era médico aí na região. E saí com ele. Primeiro ia sempre alguém para ver se as barreiras estavam tranquilas. Quando eles levantaram as barreiras, não tinha mais ninguém. Meu tio me tirou de Ribeirão Preto. Aí de lá eu fui. Ainda fiquei um período no Brasil até vi que a situação era insustentável. Estava complicado. Mas o senhor foi para o Chile, inicialmente? Eu fui em fevereiro de 70, no dia 5 eu cheguei no Chile. O Allende já era o... Não era, foi antes. Eu passei pelo Paraguai, pela Foz do Iguaçu, com passaporte falso, e de lá eu fui para o Chile. Então você acompanhou toda a presidência do Allende? Toda a presidência. Eu fui por terra, né, de ônibus, com meu pai, tinha passaporte como se eu fosse menor de idade, 17 anos. Foi de ônibus até o Chile? De carro, meu avô nos deixou, passamos a fronteira do Paraguai? Da Foz do Iguaçu, do Paraguai. Aí eles voltaram, ele e minha mãe. Então eu fui com a família e tal. Vixe, saí de São Paulo para ir até o... 1.300 quilômetros mais ou menos. Vixe, mas né? sendo procurado assim... Saí de São Carlos, né, a cidade em que ele morava. Hoje eu tenho vários documentos deles, né, da repressão. E eu tenho convicção, certeza e prova de que eu seria assassinado por eles. Né? Não sei por que comigo isso. Eu era um militante de base, eu não era comandante, eu não era liderança, mas... Eu tenho uma história que aconteceu comigo, incrível, né? Em que eu
fiquei pensando, eu não dormi aquela noite, falando, não posso morrer sem escrever isso no livro, isso não existe, que aconteceu comigo, eu acabei escrevendo, de um policial que eu encontrei muitos anos depois. Ele não sabia quem eu não sabia quem ele era, não era policial não, ele era militar, foi sargento do exército, participou da repressão. E ele disse que queria me matar. Não lembrou meu nome, mas falou de ação que eu participei. Como que foi o contexto que ele fez? Você estava falando do Allende, eu não sei se eu... Não, vamos fazer um adendo só para não perder a... Foi o seguinte, no carnaval de 2008, eu fui para Vitória, no Espírito Santo, mas fui passar o carnaval, tal, assim. Inclusive, reencontrei um grande amigo, né, o Juca Alves, que foi exilado comigo, que foi preso lá em Santiago no golpe militar. E o Juca me levou na casa de um amigo dele, um advogado, mas assim, era uma festa, tocar violão, estava tocando, o pessoal estava tomando cerveja. E aí o amigo dele falou, olha, você é de Ribeirão Preto? Eu tenho um vizinho que morou lá e casado com uma mulher de Ribeirão, vou chamar meu vizinho. O pessoal quer integrar muito, cara, tá vendo? Não sabe a procedência. Vou chamar meu vizinho para te apresentar. Legal. O cara veio. Depois que terminou a história, foi uma história incrível, ainda bem que tinha muita gente que assistiu para falar, senão vocês iam pensar que eu tinha bebido, fiquei louco. E ele falou para mim, esse cara nunca me falou nisso, ele nunca tocou nesse assunto, eu não sei o que aconteceu, foi uma coisa incrível. Ele falou na frente de várias pessoas que ele foi sargento do Exército e que ele esteve aqui em Ribeirão Preto em 1969. Eles usam o linguajar deles, não o nosso, mas eu vou traduzindo e eu fui lá para prender os terroristas. Aí eu pensei, bom, isso é comigo, né? Não falei nada, não sabia meu nome. E aí houve assim, um rapaz lá que inclusive namorava a filha do dono da casa, ele ficou muito indignado, um rapazinho jovem. Mas como? Você foi prender? Você matou alguém? Você torturou? Bom, todos falam isso, eu nunca pus a mão em ninguém, quem punha eram os outros, né? Quem nunca matei ninguém, quem matava eram os outros. Isso todos eles falam. Eu só sou o porteiro de Auschwitz. É por aí. Até um ponto que o rapaz incomodou muito ele, e ele fala assim, só tem um cara que eu queria matar, que se a gente pegasse ia morrer. Durante fração de segundos passaram na minha cabeça inúmeros nomes, menos o meu. Mas pensei um monte de gente importante, eu era um militante de base. Ele disse, é aquele terrorista, ele não lembrou o nome, aquele terrorista que jogou bomba na loja americana e fugiu do país. Rapidamente eu pensei, nós fizemos a ação da loja em 5. 4 foram presos, o único que saiu e fugiu do país fui eu. Eu levantei na frente dele e de todo mundo falei, sou eu. Imagina a situação. E aí? Ele quase morreu. Ele foi ficando vermelho. E criou uma situação insustentável. Caraca, na casa. Velho. Ficou assim. Aí esse rapaz, que questionava muito ele, levantou e falou, por que você não mata ele agora? Vou matar, ele que não queria te matar. Em lugar de me acalmar, o cara foi pô. Resultado, o cara pediu licença, foi embora, ele, a mulher dele. O dono da casa começou a pedir desculpa. Falei, mas calma, você não sabia, como é que você... Esse cara nunca falou que foi sargento, nunca... E o cara que se chama sargento Dilson Luiz Salles, era na época presidente da Associação dos Bicudos e Curiosos do Espírito Santo. Eu depois fiz uma petição para a OAB, para a Comissão da Verdade, e fiz a denúncia contra ele. Ele chegou a ser ouvido, né, na Comissão da Verdade. E ele nunca tinha dito que... ele disse o seguinte, que depois que terminou aqui em Ribeirão a repressão, ele não usou esse termo, ele foi para o Araguaia. Olha, lá mataram muita gente, torturaram. Quer dizer, ele não era um santinho, não era qualquer um, né? Ele não era o porteiro, né? Não era só o porteiro, não. E esteve no Araguaia. Eu estava muito nervoso. Eu quis aparentar calma, mas eu não estava calmo, né? E aí todo mundo, e lá no Araguaia, não sei o quê. Com certeza ele não foi caçar passarinho. Exatamente. Né? Não foi pescar, né? Não foi pescar no Rio Tocantins. Então, mas é estranho, né? Essa história foi assim, uma coisa... E eu só tinha isso na cabeça, eu preciso escrever. Eu tenho que escrever esse fato. Esse está na 10ª edição do livro? Está, acho que a partir da 7ª eu já coloquei, porque já faz tempo, né? Esse fato aconteceu há
há 11 anos atrás, Entendi. né, no Carnaval de 2008. E realmente tinha várias testemunhas. Ele foi ouvido, confirmou tudo que ele falou, só negou que ele tivesse dito que queria me matar. Agora, a Comissão da Verdade não ouviu nenhuma testemunha. Um monte de gente escutou. Perto de 20 pessoas, 15 pelo menos, 18 ouviram ele falar isso. Quer dizer, não tinha mais. Bom, Tá aí. Aí eu escrevi, à noite eu não consegui dormir, eu liguei para os meus filhos, contei a história para os 3. tem que escrever enquanto tá quente. E né? o meu amigo Juca, meu grande amigo até hoje, meu companheiro de lutas, toda a família dele era engajada na luta armada. O Juca teve um acesso de riso. E ria, como assim? Não parava. Mas ele ria de nervoso ou de graça? Nervosismo, não tinha graça nenhuma. Todo mundo ficou muito nervoso. Só que a reação dele foi rir. Às vezes acontece isso, né? Com as pessoas. Ele viveu tudo isso, né? Bom, vamos voltar pro Chile então. Você chegou no Chile, então o presidente era o Frei? Eduardo Frei Montalva era o presidente do Chile e era um presidente que tratava de forma liberal os exilados. Os exilados não eram perseguidos, a gente entrava como turista. Que aí eu entrei, eu queria saber a orientação do pessoal que já estava lá. Logo tive facilidade para encontrar alguns conhecidos, pessoas da DI, da LN, e eles entravam como turista. Tinha 3 meses para ficar lá. Aí depois ia se pedindo renovação. Não, quem não precisasse, o ideal era não pedir asilo. Eu acabei não precisando pedir. Porque aí você ficava muito queimado internacionalmente, né? Com CIA, FBI, essa porcariada toda. Então eu não pedia asilo político. Depois eu pedi a renovação por mais 3 meses. E assim, quando conseguia algum emprego, a gente aí pediu o visto permanente, né? ou estudante. Eu consegui uma matrícula, né, para poder me legalizar como estudante, embora não tivesse ido estudar. No nome do seu irmão? Não, eu cheguei lá, já me legalizei. Já se legalizou. Troquei e falaram para mim, não, fala que perdeu. O pessoal mais experiente, perdeu a guia de turista, a tarjeta, né, que eles chamavam. Aí os caras, eu perdi, mas meu nome é esse, meu nome incorreto. Aí Mal tinha computador, era tudo no não tinha papel. nada disso, não tinha nada Até você ver que a diferença tem que pegar um processo, uma pilha de processo. Até checar uma história que você contou levava muito tempo. Então eu perdia o meu papel de turista, né? Tal, e precisava de outro, só que não. Claro, fiz contato com o pessoal do Partido Socialista Chileno, eles tinham funcionários que trabalhavam lá. Aí eu fui falar com a pessoa certa. Não, então vamos arrumar outro documento aqui como o seu nome correto, meu nome correto é esse. Depois a família providenciou que chegasse meu RG, então legalizou. E você chegou na véspera da eleição? Eu cheguei no Chile em fevereiro, a eleição foi em setembro, dia 4 de setembro. Bem polarizada, né? Muito polarizada, onde tinha o candidato da direita, o Alessandro, né? Que já tinha sido presidente do Chile. Sucessor do Frei, no caso? Não, ele não era do candidato do Frei, era outro, era o Jadomiro Tomic, o Romero, que pegou o 3º lugar. Então a polarização era o Allende e o candidato da direita, o Frei, eles não consideravam como direita. Centrista nacionalista? Centro por aí. E o Allende ganhou, mas precisava de um referendo no Congresso. E claro que a turma da direita... Por quê? Não entendi. A Constituição chilena era assim. Se não fizesse maioria absoluta, precisaria que a maioria do Congresso referendasse o nome. A tradição era referendar um nome que ficou em primeiro lugar, mas ali sabe como era a história, né? E houve toda uma batalha, toda uma luta para convencer o pessoal do Partido Democrata Cristão, que era do Frei. Aí uma parte rachou, queria apoiar o Allende, então no final o Allende acabou se impondo e conseguiu ser referendado pelo Congresso chileno. Ou seja, ele foi votado, foi referendado E virou o presidente constitucional do Chile, o primeiro presidente de esquerda, de uma coalizão, né, esquerdista, ele era do Partido Socialista, onde estava o Partido Socialista, o Partido Comunista e outros partidos menores de esquerda. Né? Quando a gente vê... Então eu vivi todo o processo eleitoral. Quando você ficou em Santiago? Eu fiquei em Santiago até quando eu fiz um concurso e fui aprovado e fui dar aula de música no sul, em Tirã, uma cidade a 420 quilômetros
ao sul de Santiago, mas eu estava toda semana em Santiago. Quando a gente vê documentários sobre a época do governo Allende, a gente percebe uma efervescência política, uma agitação muito grande durante todo o período de governo dele, né? Porque ele tentava fazer uma coisa, aí o Congresso ia lá e boicotava, aí o povo saía na rua, ele convocava a população para a rua. E o que isso impactava assim O Chile era um país muito politizado. Muito. Era muito raro, mas muito raro. Eu vi um outro caso. Você perguntar para alguém de que lado você está, a pessoa não tem lado. Não tem uma definição política. É diferente, né? Não tinha um isentão. Não tinha. Era ruim. Eu cheguei a conhecer 2 pessoas, eu acredito, o tempo todo de Chile. O pessoal tinha uma posição política. E essas posições foram se acirrando. Aí o próprio pessoal da democracia cristã, que acabou votando no Allende, apoiando, referendando, depois passou a se deslocar para a direita contra o Allende, que eles tinham ilusão. As mesmas ilusões que houve aqui, que tinha os chamados líderes civis da Revolução, que não eram líderes civis coisa nenhuma, do golpe militar, o Magalhães Pinto, Carlos Lacerda, o Adhemar de Barros, todos sonhavam, os militares vão dar o golpe e entregar o poder para nós. O Frei também acreditava nisso. Achava que eles davam o golpe, tiravam o Allende e voltava o seu Eduardo Não Frei. ser baseado em quê que os caras acham isso, ilusões com os militares. Aqui eles ficaram 21 anos, no Chile 17. Assim como a esquerda acha que vai rolar um golpe parlamentar e depois tudo vai voltar ao normal, né? Não é ilusão, né? E tanto é que depois a ditadura aqui no Brasil caçou o Magalhães Pinto, caçou o Adhemar de Barros, caçou o Carlos Lacerda, todos eles aí começaram a correr atrás, se unir a tal de Frente Ampla, que não sei o quê. É aquela história, né? E no Chile também não era diferente. O Eduardo Frei achava, e os seus seguidores, que ele iria aparecer como grande líder da União Nacional, então que contra a esquerda, contra a direita, a ilusão dele. Pinochet ficou 17 anos no poder e uma ditadura sangrenta, repressiva, né? O golpe foi no dia 11 de setembro de 73 e eu fui preso dia 17. A polícia invadiu minha casa lá em Santiago. Eu já morava em Santiago, né? E fui preso. Preso eu e uma companheira. Certo. Fala do dia do golpe, como é que foi? Antes da gente chegar na prisão, como é que... O golpe militar era mais já cantado do que aqui foi no Brasil. O golpe vai ser hoje, vai ser amanhã. Teve várias tentativas de quartelada. Houve várias tentativas. O Allende deu uma claudicada, na verdade. Porque a última tentativa, onde inclusive militares trocaram tiros entre eles, o que é muito raro, e a última tentativa, o general Carlos Prates, comandante do Exército, que impediu o golpe. E poucos dias depois, o Allende tirou o general Carlos Prates do comando do Exército e colocou quem? Augusto Pinochet Ugarte. Quer dizer, essas ilusões também da esquerda, né? Achava que, não, vou colocar o cara aí, ele vai ficar bonzinho. Ele demonstrou do que ele era capaz. Você vê alguma semelhança disso com o que acontece na Venezuela? Você acha que não dá para traçar paralelo? Eu conheço pouco, eu tenho tido muito pouca notícia boa. A notícia dos órgãos de informação da burguesia eu nem levo em consideração, porque são panfletos contra a Venezuela, né, como são contra a Cuba. Então, mas eu tenho tido poucas notícias, eu não tenho assim, grandes informações, mas é parecido. É parecido, a gente só pode sentir o processo. Desde que decidiram chamar de ditador o Nicolás Maduro, que ele foi eleito. O que é ditador para eles? Agora, a Folha de São Paulo, para citar um exemplo, que é a porcaria de jornal que eu leio, né, que chama de ditador o Maduro, chamava de presidente o Ernesto Médici. É interessante, né? O Médici era presidente. Ditador, esse um ditador, um assassino, que ninguém votou nele para ele ser presidente, aí eles consideravam presidente. A Folha de São Paulo é da Dita Branda, né? A Folha de São Paulo sempre apoiou a ditadura, a Globo sempre apoiou, etc. Estou citando esses, mas vem o Globo, vem o Estadão. Tá. Então lá no Chile não era diferente. Agora, como a esquerda estava no governo, que era diferente daqui, a repressão foi muito forte, né? Muito forte. Além de matar o presidente, mataram muita gente. E tinham que prender muita gente para poder desarticular o governo da Unidade Popular. Eles prenderam, não vacilaram. Prenderam, mataram, né? Eles transformaram o Estádio Nacional de Santiago
num campo de concentração. O Brasil foi bicampeão do mundo de futebol em 1962 lá. Quer dizer, não tinha mais cadeia que coubesse gente, delegacia, quartel. Então, não vacilaram. O Estádio Nacional de Santiago virou um grande campo de concentração, onde vários companheiros brasileiros, inclusive, foram presos lá. Por sorte, eu não cheguei para lá. E alguns assassinados ali. Sim. Por exemplo, o companheiro Vânio José de Matos, capitão da PM de São Paulo, nosso grande camarada, que foi assassinado ali. Caraca. No Estádio Nacional de Santiago. E viram o Vânio morrer, gritavam na cela, porque ele morreu sangrando de hemorragia, de tanta coronhada que levou, e eles não prestaram socorro, não mandaram médico. São os filhos da Aí souberam que o cara era militar, com mais razão, né? Eles assassinaram. E outras pessoas também, estou citando um caso. No dia 11, onde você estava quando começou? O bombardeio começou de manhã, né? Começou, eu tinha ido à delegacia buscar meu passaporte, estava sendo carimbado. E acontece que quando aquela coisa começou, eu falei para minha mulher na época, vamos buscar agora o passaporte, senão a gente nunca mais entra. Deixamos o meu filho, que era pequenininho, com a nossa companheira lá, Encarnação, brasileira, né, que era exilada também, e fomos lá. Quando nós entramos, a polícia civil, eles estavam todos apavorados, não sabiam ainda para onde correr, o que eles faziam, estavam lá. Eu vim buscar meu passaporte, não quero saber, aquela coisa. Aí um funcionário acatou um monte de passaporte, pega o seu, vai embora. Ele nem olhou o passaporte que eu peguei. Eu peguei o meu, peguei o dela e caímos fora. Aí foi muito difícil, era muito próximo a essa delegacia, era na rua General Maquena, pertinho do Palácio La Moneda. Então os tiroteios, os tiros já se ouviam, pertíssimo, no centro todo estava virando uma área conflagrada de guerra. E a gente não conseguia arrumar um carro para sair do centro. O ônibus... Nessa altura do campeonato, você já sabia o que estava acontecendo. Já havia tentativas, como você falou. Mas você já sabia que era o golpe militar. Era o Pinochet que estava... Não sabia quem, né? O tiroteio estava cerrado, ainda não tinha tido nenhum comunicado. Porque aparentemente o Allende ficou sabendo no dia também. O Allende resistiu, junto com os seus principais assessores, ministros e assessores. Eles atiraram, resistiram. A ditadura chilena diz que ele se matou, a gente tem muita dúvida sobre esse suicídio, ou se ele morreu combatendo, mas de fato ele não se entregou, até porque se fosse preso estaria morto e de forma a mais vil possível. Né? E os ônibus, poucos que passavam por ali, passavam de porta fechada, voando, correndo, os carros passavam correndo. A minha mulher na época estava grávida, né? Para nossa sorte, parou um carro de uma funerária. A correia do ventilador do cara quebrou. E ele parou para arrumar. Aí eu convenci, por bem ainda, ele a nos levar, senão eu convenceria de outra forma. Eu convenci ele a nos levar. Ele era muito raro ver esse caso no Chile. Aqui no Brasil, infelizmente, tem muito. Era um empregado a favor do golpe militar, filho da puta. Era um empregado, funcionário da funerária. Mas um motivo para requisitar o veículo. Mas ia requisitar em nome da Revolução Fácil. Eu estava com um bom argumento. Tinha os argumentos. Um ótimo argumento, eu ia requisitar. Aí eu pedi a carona, ele pediu dinheiro. Como eu ia viajar no dia seguinte para a Argentina, eu tinha dinheiro. Eu vou dar dinheiro para eles. Agora, se ele quiser mais, eu não tenho, eu vou tomar o carro dele. Esperei ele consertar, aí pedi a carona. Ele topou me levar. Ele deu até uma desviada porque dei um dinheiro a mais para ele, porque tinha um quartel da Força Aérea ali. Eu não queria passar em frente ao quartel, perto da minha casa, na mesma avenida, né? Avenida Macul. E ele dei um pouco a mais para ele me levou lá e sacou qual era a minha. Até porque havia uma campanha grande contra os estrangeiros, fortíssima, né? Depois piorou. Quando eles tomaram o poder, eles colocavam comerciais a todo momento na TV. Você conhece um estrangeiro? O estrangeiro é nosso inimigo. Caraca. O estrangeiro veio aqui para matar chilenos. Denuncia o estrangeiro ao posto militar ou policial mais próximo. É o embrião da Operação Condor. Eu fui preso, inclusive, a minha prisão foi diferente de todas as prisões que eu tenho conhecimento no Chile, e acredito que tenha sido um embrião da Operação Condor. Né? Tá, então vamos voltar lá. Então tava tendo tiro... Tá, eu consegui sair. Você conseguiu sair... Um tremendo acaso. Mas você continuou em Santiago depois de tudo isso? Bom, você imagina, a dona Encarnação era uma senhora que estava já com problemas assim de cognitivos, eu diria. Ela já fazia confusões, a minha mulher grávida e meu filho
um ano e 8 meses, e inclusive doente. Ele estava com um problema, fechando a garganta, estava com uns problemas, e eu não... Situação fácil, né? Eu não podia levá-lo ao médico, porque você abria a boca, era estrangeiro. Se tivesse cara de direita lá, ele te dedava. Entendeu? No lugar de atender o meu filho, eu ia para a delegacia. A situação estava... E fiquei esses dias tentando fazer contato, procurava alguns brasileiros. Era muito complicado sair na rua, porque você está num país em que você se denuncia pela fala, e você é alvo da repressão, mais ainda que os chilenos. Porque os chilenos eram a mais, eles se disfarçavam, a gente não. E eu procurei alguns brasileiros, tal, já não encontrei quase ninguém. Consegui achar um, que era um companheiro da Ação Popular, que estava exilado também. Ele estava muito preocupado, falou, está todo mundo entrando em embaixada, caindo fora, tem muita casa que já foi invadida dos brasileiros. A situação era essa. Então, a questão é que a ditadura do Pinochet parece que ele já sabia mais do que fazer, né? Porque já teve o exemplo de várias outras... Tudo direcionado. Eu acho que aquilo a gente já estava planejando há um bom tempo. Porque assim, dia 11, procurei contato com o pessoal do Partido Socialista Chileno. E encontrei, por exemplo, eu morava num conjunto de 5 predinhos. E ali tinha algumas pessoas, tinha do Partido Comunista, tinha do Partido Socialista. Nas primeiras horas, invadiram ali, mas não era casa de ninguém. Invadiram o prédio para tomar posicionamento, que é o prédio de 3 andares, era um ponto alto que eles... E atrás ficava a Universidade do Chile. Então ali era um foco de resistência, eles ocuparam. E a ingenuidade do pessoal ainda no Chile, né, quanto à repressão, a gente era escolar. O Manuel era meu vizinho do Partido Comunista. Os militares pensou que são nossos, foi se confraternizar. Eu catei, mano, eu apertei. Falei, não vai lá, que os caras são golpistas. Você vai lá, eles te matam, caramba. Ele ia lá, achando que os militares estivessem a favor da gente. É ilusão. Quando ele viu de que lado estavam os militares. Corria, eles botaram todo mundo para dentro, com metralhadora para dentro, trancavam as portas, mas não estavam indo atrás de ninguém. Isso foi dia 11. Aí eu fiz o contato com o Partido Socialista, e eles começaram, olha, vamos colocar vocês numa embaixada. Senão, não tem jeito de vocês saírem. Porque eu tinha primeiro que colocar uma mulher grávida, um menino doente, uma senhora com problema, para depois ela entrar, né? E tentamos entrar na embaixada da Argentina. Eles foram levar a gente, nós atravessamos a avenida, prende na nossa frente um casal de brasileiros, Pedro Alves e Iracema, foram presos ali tentando entrar na embaixada. Havia muito carabineiro na porta, eu acredito. Era grande a fachada lá da casa, acredito que houvesse uns 10 carabineiros espaçados assim, pegaram os dois. Nós recuamos, voltamos para casa. Os vizinhos viram e tinha, em frente ao meu apartamento, morava um vizinho de direita, que aplaudia o golpe. A maioria não era a favor, mas, sabe. E eles viram a gente sair, com maletas, bolsas, tal, com pouca coisa, e viram a gente voltar. Ficou claro que a gente tentou fugir, não deu certo. O cara não entregou a gente, não. Sabe? Foi interessante. E aí, tentamos, isso foi, acredito que no dia 16, dia 17 a polícia invade a minha casa. Aí sim já era direcionado, né? O meu endereço não tinha o meu nome, não. Eles tinham o meu endereço e tinham o nome de uma companheira da LN, Denise Crispim. Era com ela a coisa. A ordem era prender a Denise. E quando eles invadiram, eles não sabiam quem era Leopoldo, não sabiam quem era ninguém, eles queriam a Denise. De fato, ela morava ali. Não estava mais, tinha saído logo que houve o golpe. E eu bati o olho por cima do ombro de um dos policiais, eles invadiram a minha casa em 6, era a Polícia Civil, e havia um papel escrito em português. Obviamente não foram eles que escreveram. Tinha tio, tinha cedilha, são caracteres gráficos que não existem no idioma espanhol, né? Então é por isso que eu acredito que fosse o embrião da Operação Condor. E entre nós já se corria a conversa de que havia uma listinha de brasileiros, 10 ou 20, não sabia ao certo, que a ditadura queria para serem assassinados aqui. Chegamos à conclusão que a Denise fosse uma dessas pessoas. A Denise não foi presa. Não foi, ela conseguiu fugir depois. A gente não tinha contato. Aí eles prendem a gente, começam a espremer a gente para que a gente falasse onde estava a Denise. A minha história foi, desde o começo até quando eu saí, não conheço nenhuma Denise. Aqui nunca morou ninguém com esse nome. E eu estava saindo bem, eu acho que eles não iam levar a gente. A minha mulher, eles pensaram que ela fosse a Denise, a Beth,
E deram arroxo nela, mas não chegaram a bater nela, não. Aí ela pegou o documento, mostrou, não, eu sou outra pessoa, não sou a Denise. Disse também que não conhecia a Denise. A Dona Encarnação era a mãe dela, mas tinha um nome diferente. Agora, ela vira para os caras e fala em português: é minha filha, eu não entreguei para a polícia brasileira e não vou entregar para vocês. Pode me matar. Os caras não entenderam bem o que a senhora está falando. Ela repetiu, soletrando em espanhol. Mas desceram o cacete na gente com muito gosto, né? Ela falou que sabia que não ia entregar. Nossa Senhora! Aí levaram. Aí meu filho, a hora que eles invadiram a casa, eu estava esperando o vizinho chegar de cima, que ele ia levar meu filho no médico como se fosse filho dele, porque meu filho estava ficando muito ruim, uma febre muito alta e a garganta dele fechando e tal. Ele depois foi diagnosticado uma doença chamada falso Krupp, ele quase morreu. Aí depois, no meio dos interrogatórios, das porradas todas, ele desmaiou. E a polícia começou a fazer chantagem que não ia levá-lo no médico. Se você não falar, a gente não leva, ele vai morrer aqui e tal. São canalhas, né? Acabaram levando, mas não sabia se ia levar. E também não ia falar. Aí eles levaram o menino no médico, quase morrendo. E saíram com uma sirene disparada para lá e levaram a minha, a Dona Encarnação, para a delegacia. A mesma que eu tinha ido no dia 11 de setembro. Pegar o passaporte. Na rua General Maquena, que é onde eu tinha que pegar o passaporte. Não sabia que ia voltar para lá tão cedo. E aí a gente foi interrogado lá, mais um pouco e tal. E saímos também por um golpe de sorte, né? No livro eu conto com bastante detalhe, foi um golpe de sorte, né? Acontece que a Polícia Civil estava com medo, porque havia 13 pessoas presas, mas eu e ela, mas havia chilenos presos, havia um dirigente da Juventude Comunista, por acaso preso. Imagine se eles vão soltar, nunca, pô, o cara, né? E o delegado mandou os investigadores levarem a gente para o Estádio Nacional. Estava quase já na hora do toque de recolher, eram quase 6 horas. E eles se negaram a levar, porque estavam com medo das Forças Armadas. E falaram que em Valparaíso, na véspera... Mas eles estavam com medo do quê? De serem mortos. Nós escutamos que na véspera, em Valparaíso, mataram 2 colegas dele por engano, o exército matou. Então e chegaram a discutir feio com o delegado. Leva você, nós não vamos levar. E nem ele, nem eles. Aí eu falei, bom, a porta estava entreaberta, eu ouvi toda a discussão. Eu falei, o que eles vão fazer? Matar a gente, né? Claro. Eles abriram a porta e mandaram todos os 13 que estavam presos sair. Deram uns chutes na gente. Vai embora, seus putos, aquelas conversas de polícia. Nós saímos devagarzinho e falamos, bom, vão atirar nas nossas costas, é claro. Não atiraram. Aí o problema era chegar na minha casa, que era longe, né? Eu e a Dona Encarnação, como nós fizemos para chegar em casa, aí foi uma peripécia. Mas chegamos. Aí no dia seguinte a gente entrou na Embaixada do Panamá. Aí do Panamá você passou... Nós ficamos vários dias lá, muitos dias, tinha muita gente na embaixada, né? Eu não imagino como seja uma embaixada abarrotada de... A Embaixada do Panamá, os chilenos, o pessoal do Partido Socialista, descobriu que ela tinha mudado fazia pouco e não tinha polícia na porta, não tinha carabineiros. Porque era difícil eu entrar, colocar todo esse pessoal para dentro e entrar, a não ser que fosse armado e rendesse carabineiro, mas se eu ia render 10 carabineiros, não tinha nenhum. E ainda não tinha nem a bandeira na porta da embaixada, ela tinha mudado fazia poucos dias. Ai, que sorte. Deu um Pararam golpe ali de sorte. Num Fiat que estava sem porta. O pessoal da resistência chilena do Partido Socialista. Chamava uma atenção. Quando nós chegamos lá, já tinha acabado de passar um toque de recolher. Um perigo desgraçado. É aqui, nós ficamos com medo. Será que a gente não caiu numa cilada? Porque eu não conhecia a pessoa que fez o contato. Não conhecia quem mandou fazer. Será que não é possível? Aqui é uma casa simples, tal. Entra aí. Peguei, comecei a socar a porta. Abre a porta, uma companheira da VPR ali. Abriu. Era a embaixada. Entra, foi puxando todo mundo, nós entramos. Aí na embaixada. Depois. Até a polícia, o governo novo, a ditadura chilena, descobrir que a embaixada estava lá, demorou uns dias para eles mandarem carabineiros para lá.
Então a gente ficou bastante tempo lá. Né? Eu imagino que a Embaixada de Cuba a gente tem um destacamento inteiro, né? De Cuba, eles imediatamente cercaram todo desde o primeiro dia, e os cubanos reagiram, atiraram neles, houve um tiroteio fodido. E em frente, atravessando a rua, havia a Embaixada da Suécia. E aí o embaixador sueco foi fantástico, um cara de uma coragem, ele acabou tirando os cubanos de lá. Intermediando, entrando lá, correndo risco de vida, correu várias vezes, e acabou tirando os cubanos, e o governo da Suécia tirou todos os diplomatas cubanos, senão eles iam matar todos. Caraca. E iam invadir a Embaixada. Eles iam invadir a Embaixada? Tenho certeza. Tinha certeza. Aí do Panamá, também o Panamá vai muito da correlação de forças geopolítica internacional. O Panamá era um país pequeno, é um país pequeno, né? Quer dizer, não tinha ainda conhecimento do endereço. Acho que formalmente não deu tempo do governo panamenho passar, olha, mudamos a embaixada para o endereço tal. A sorte nossa foi essa. Só que nós chegamos a ficar nessa casa em quase 300 pessoas. Às vezes o Chile nem lembrava que o Panamá existia também. Às vezes não. E chegamos a ficar em quase 300 pessoas numa casa muito pequena. Era muito complicada a situação. Aí acabou havendo depois uma composição, havia um brasileiro, Teotônio dos Santos, que acho que ele está vivo até hoje, que morava numa casa muito grande. E ele conversou, o embaixador do Panamá, acabaram com os embaixadores o embaixador do Panamá, intermediado mais uma vez pelo embaixador da Suécia, eles conseguiram fazer a transferência para essa casa e transformar a casa em embaixada. Foi toda uma operação militar, né? Caraca. Onde se levou a bandeira do Panamá, cheio de milico levando a gente, escoltando o embaixador na frente. A Suécia rompeu relações com o Chile? Eu não tenho certeza, eu acredito que sim. sim. Eu acredito que sim. Porque o embaixador, ele inclusive para proteger uns brasileiros, uma brasileira que estava no hospital, e eles tentaram invadir, ele botou a bandeira da Suécia e ficou na porta do quarto dela. E eles tentaram invadir o quarto, ele se agarrou com o carabineiro, começou a dar porrada no cara. Caraca. Ele foi muito firme. Tem que ver o nome desse cara aí. Eu não sei pronunciar, eu sei que é Edelstein, mas eu sei quem ele é. É uma pessoa que sempre recebe as homenagens, tá? Que da hora. Ele fez. O nome é difícil de pronunciar, né? Não sei nada disso. Aí depois que você voltou pra cá, você foi pro MR8 e No Rio organizou... eu fiquei na Embaixada do Panamá muitos dias, a ditadura não dava salvo-conduto para tirar a gente do país. Demorou para dar, precisou haver uma pressão muito grande do governo da Suécia, ajudado pelo governo de Israel, mais um país, eu não estou lembrado agora, está no meu livro, que ajudaram a pressionar, tá? Alegaram no começo questões de saúde, do bairro, parque, eles não estavam preocupados com a gente, mas com a burguesia que morava ali em volta, né? E acabaram tirando a gente de lá, aos poucos. No primeiro dia foram as mulheres, e foi uma noite que a gente ficou muito preocupado. Tira as mulheres e as crianças, é mais fácil fazer um massacre, né? Uhum. Bom, não aconteceu, aí no outro dia levaram a gente para lá. Eles não deram salvo-conduto para algumas pessoas, acredito que umas 10 ou 12, que ficaram alguns meses lá e depois acabaram dando também. Nós fomos para o Panamá, ficamos lá, o presidente da República nos recebeu, o general Omar Torrijos. Né? Torrijos? O Noriega era o segundo homem do Paraná, o coronel Noriega, nos recebeu no aeroporto. O Noriega foi o que depois... Sucedeu o Torrijos. Que depois teve aquele problema com os Estados Unidos. Foi. Aí depois o Torrijos nos recebeu num quartel no sul, lá, fez uma reunião com a gente, foram muito receptivos. Agora o Panamá era um país pequenininho, não tinha condição de receber 300 pessoas, estrutura. Então eles pagavam a passagem depois para onde a gente quisesse, davam uma pequena ajuda de custo, e pouquíssimos brasileiros ficaram lá. Eu escolhi a Argentina porque eu já estava alimentando uma intenção de voltar ao Brasil. Não comentei com ninguém, claro, não podia. E a Argentina estava redemocratizada, o Perón era o presidente, e estava, como está, próximo ao Brasil, né? Por isso que eu vim para a Argentina. Entendi. E fiquei um tempo morando em Buenos Aires. Aí depois você voltou pro Brasil... Voltei com o meu nome, mas não voltei para Ribeirão Preto e não apareci aqui, né? Ainda a gente se privilegiava do fato das informações serem mais lentas, né? Uhum. Então, eles demoraram muito. Os documentos que tem contra mim, do Serviço Nacional de Informações da ditadura, são 1.100 e poucos documentos, é um pacote grande. E você percebe que eles perderam a minha pista em Buenos Aires. Caraca. Eles sabiam onde eu estava, sabiam o endereço de todo lugar que eu pisei no mundo, sabiam me acompanhar e tal. Mas em Buenos Aires eles tinham um endereço. Quando eu mudei, eles já não tiveram um segundo.
eles perderam minha pista em Buenos Aires. Essa foi a minha sorte. Por isso que eu não morri na volta, não fui assassinado. Mas foi ingenuidade minha, eu errei. É uma outra autocrítica que eu faço. Eu não deveria ter voltado naquela época. Quando que foi que o senhor voltou? Eu voltei em 1974. A anistia aconteceu 5 anos depois. Quer dizer, eu voltei, eu fui muito irresponsável. Chegou no auge do milagre econômico. Foi, além do mais. E foi a época em que eles estavam dizimando as lideranças do Partido Comunista Brasileiro, porque eles tinham acabado com a luta armada, e aí eles não tinham desculpa para dar que os caras fizeram luta armada, porque nunca eles fizeram, mas começaram, mataram diversas pessoas do Comitê Central do Partido, assassinaram barbaramente, né? Muitos fatos desses foram confessados pelo sargento Cláudio Guerra, né? Que parece que mostrou arrependimento, escreveu um livro, contou tudo isso. Tem até um filme que eu não consegui ver ainda, né? No livro dele ele fala que ele mesmo participou de queima de corpos, extermínio das pessoas do PCB. Eu voltei nessa época, não deveria ter voltado, eu deveria ter ido para outro lugar. Portugal era o ideal na época, porque a partir de abril de 74 Portugal se redemocratizou. Revolução dos Cravos. Houve a Revolução dos Cravos, eu estava na Argentina. Eu poderia ter ficado em Buenos Aires e teria que ter saído e ficado mais um período fora do Brasil. Eu fui muito irresponsável. Até porque eu tinha uma atividade muito grande na ALN e no exterior, né? E claro que eles não tinham todas, mas tinham muitas informações. Você percebe que eles, vendo os documentos, que eles perderam minha pista em Buenos Aires. E só foram ter notícias minhas 3 anos depois, quando eu voltei para Ribeirão Preto. Em 1977. Eles não sabiam que você estava em São Carlos. Você Não São sabia. Carlos, né? São Carlos é encostado aqui. Pois é, cara. 85. Outra coisa, eu estava morando na casa de parentes. Era muito fácil me pegar. Eu lembro que eu comecei a participar das manifestações estudantis em 1977, em São Carlos. Eu voltei a fazer faculdade lá, que eu não tinha terminado direito. Eu voltei um dia, no comando da repressão aos estudantes, estava o delegado torturador daqui, Renato Ribeiro Soares. No meio da manifestação, que eu estava participando só como um a mais. Eu olhei e vi o Renato, eu fui ficando para trás, esse cara não pode me ver de jeito nenhum. Me ver aqui representa ele me matar, ele e os seus asseclas aí, né? Não descobriram que eu estava aqui, e pelos documentos você vê que não descobriram mesmo. Esses documentos você conseguiu acesso com Hoje todo mundo tem, né? Já faz uns anos que eu consegui. E eu lembro que quando eu pedi, eles levavam um tempo, e aí te pediam, você paga as fotocópias. E achei muito caras essas fotocópias. Aí eu liguei para a funcionária. Ela falou, mas como que a senhora vai me cobrar isso de fotocópia? Eu falei, o senhor sabe quantos documentos tem contra o senhor? Não, tem 1.100 e tantos. Eu falei, tá bom, eu pago as fotocópias. Eu achei que eles estivessem me explorando. Mas tem muito documento. Tanto é que eu não consegui pôr isso no livro. Eu coloquei alguns. Peguei os principais, os que eu julguei principais, e a minha mulher, a Rose, que faz a montagem do livro todo. E colocamos alguns. Porque não dá, é impossível pôr todos. Eu tenho para consulta, tenho cópia de todos, né? Mas aí dá para ver bem o histórico meu que eles tinham, né? Por isso que eu vi bem claro que eles me perderam em Buenos Aires. Entendi. Sorte minha. E depois, esse encontro com esse famigerado sargento Dilson Luiz Salles, ele fala que queria me matar, quer dizer, então deixa claro isso, não foi qualquer um. Imagino que não deva ser fácil descobrir essas coisas, não. Ô, Leopoldo, e hoje que você vê aí nosso presidente aí, tão amado, né? O que ele vem com essa história aqui. Não teve golpe, não foi ditadura, não teve repressão, tava tudo normal, tudo legal. Como você vê você passando por isso, tendo documentos seus em mãos? É triste, não é o Bolsonaro, até porque eu acho ele um imbecil. É um fascista, mas um fascista imbecil. Por um lado, é até sorte nossa, podia ser um cara bem mais elaborado, como tem na Itália, como tem em outros países. É um imbecil, né? Mas é fascista. E é desonesto, porque se ele fosse honesto, ele fala, não, houve a ditadura e eu sou a favor. Seja homem, né? Sou a favor, nós somos contra. Não, ele fala que não houve ditadura. Mas eu já vi muito, vocês já devem ter visto, que não existiu o Holocausto, né? Já. Quer dizer, os nazistas, não sei por que chamam de neonazista. Nazista é nazista, né? Quer dizer, eles negam o Holocausto. Não existiu, não mataram milhões de judeus, não mataram milhões de ciganos, não mataram milhões de comunistas, milhões de homossexuais, isso tudo está na imaginação da esquerda, né? Essa galera sumiu, foi abduzida. Acabou, sumiram. Quer dizer, é a mesma coisa, eles apagam o vestido. Seja honesto. Eu acho que falta honestidade. Eu apoio a ditadura, eu acho que tinha que matar eles mesmos. Tudo bem, aí ele está sendo honesto. Então ele é desonesto, na medida em que falseia
a história e disse que não houve ditadura no país. Né? Quer dizer, a lista de mortos, a lista de assassinados, de torturados, quer dizer, os estupros que eles fizeram, as roubalheiras que eles faziam dos militantes, né? Os saques que eles faziam na casa de militantes, o saque que eles fizeram na casa, no palácio do presidente João Goulart de objetos pessoais. Além de tudo, eram ladrões vis, né? Prendendo botim de presos, né? Estupradores. Eu dizer que foram todos que estupraram, não foram. Mas os que não estupravam eram coniventes, né? Silenciavam, né? E sabiam que o colega seu fulano era estuprador. E convivia perfeitamente. Convivia perfeitamente como se fosse um cara normal. Então, é pior. Né? Me conta sobre o episódio quando o senhor era presidente da Câmara, que tinha um cofre com uma ata. Bom, eu fui presidente da Câmara 3 vezes, né? Eu fui vereador por 26 anos e fui presidente 3 vezes. E eu soube da existência de um cofre que ninguém sabia, a não ser os antigos funcionários, que eram coniventes com isso tudo. O cofre, aí um dia um funcionário mais novo falou, escuta, tem um cofre aqui na Câmara, o que faz esse cofre? Eu chamei o presidente da Câmara. Presidente da Câmara, ele não sabia. Chamei um funcionário dos mais antigos e perguntei o que tem nesse cofre. Né? Cofre ou guarda dinheiro ou guarda documentos importantes. Não, porque esse cofre não pode mexer. Como não pode mexer? Vocês vão abrir agora esse cofre que eu estou mandando. E se não abrir, eu vou chamar a gente para meter uma maçarica e abrir esse cofre. Eu quero saber o que tem aqui. Um dos caras me falou que é porque havia atas de sessões secretas durante a ditadura militar. E que essas atas estavam no cofre. Eu falei, vocês abrem agora, senão eu faço aqui o processo administrativo e mando embora todo mundo que se nega a abrir esse cofre. Vocês se virem. Foram vocês que trancaram esses documentos, vocês vão agora abrir. Né? Porque eles estavam... Abriram o cofre, senão eu ia chamar alguém para abrir. Mas abriu porque alguém tinha o segredo ou... Eu fiz abrir e fiquei ali junto. Abriu. Tinha segredo. No papel tem sempre uma senha. Sempre tem. E eram os antigos lá da Câmara de muitos anos. E sabiam de tudo isso. Acontece que havia atas. E uma das atas, a principal delas, eu julgo, foi a da cassação do mandato de um vereador comunista. Em 1900 e... Logo depois do golpe, 64, ele foi cassado pelos vereadores, né? Por ser comunista. Inclusive, uma covardia muito grande, porque ele estava foragido. Né? Ele nem pôde se defender, então ele foi caçado. E essa ata estava escondida ali. Eu abri e divulguei as atas, mas a de grande interesse era essa. Consta do meu livro, inclusive, tudo isso. Inclusive o nome dos vereadores da época que votaram pela cassação. Foram raríssimos os que não votaram. Né? E como foi tramada a cassação, como foram tramados os ofícios, o papel da delegacia de polícia daqui na época. Foi a delegacia que requisitou a cassação dele? E o presidente da Câmara da época, está tudo documentado hoje no livro Tempo de Resistência, que eu achei muito importante deixar, e eu desmascarei um serviço que eles fizeram na época para a ditadura. Né? Caraca, velho. Quantos cofres trancados não tem por No aí? Brasil, depois eu pensei nisso tudo, quer dizer, por sorte alguém me falou desse cofre e eu descobri que ele estava bem escondido por lá. Né? Olha só. E havia esses documentos. Né? A cassação foi uma coisa asquerosa. Nenhum direito à defesa, né? Daquele jeito. Normal. Épocas. De pessoas aí que se arvoraram depois em democratas e tal, votaram a favor da cassação. Nessas horas que a gente fica sabendo Nessa hora. E apenas e pelo simples fato de que o cara era comunista, então tem que ser caçado e acabou. Agora perguntando um pouco sobre a conjuntura, né? Você ainda é a favor da luta armada como uma forma de revolução? Bom, eu sou comunista, né? Desde os 15 anos de idade militando, mas eu era antes. E eu acho que a burguesia nunca vai entregar os seus privilégios por bem. Não tem jeito, não vai entregar. Tanto é que quando a coisa periga, não precisa perigar muito. É só algumas coisas saírem do jeito que eles não querem, eles não hesitam em matar, em torturar e fazer todas as violências que eles fazem. Então, seria ótimo, né? Se a gente pudesse fazer a revolução com os cravos, com as flores, seria muito bom, né? Aliás, eu quase participei da Revolução dos Cravos, é outra história. Mas, eu não sei, eu não acredito que eles vão entregar por bem.
seus privilégios. O cara que tem 100 casas de aluguel, ele não quer ter 99, ele quer ter 101. Né? Mas a luta armada aqui no Brasil, ela não faz sentido nenhum fazer isso agora. Não, isso agora tudo bem. Mas voltando um pouco para trás, a gente percebeu que a luta armada, de uma certa forma, foi até facilmente desmantelada. Fomos derrotados. Pelo Estado. Você acha que o problema estava na luta armada em si? Que aquilo lá não era hora de fazer luta armada? Eu acho que era hora. Agora, houve, assim, muita ousadia, muita coragem dos líderes, dos nossos companheiros principais, dirigentes, e precisava ser feito. Porque se não faz isso, né? Agora, subestimamos o quê? O poder deles. Não tinha nenhuma ala dos militares assim? Não, nós tínhamos o comandante da VPR era o capitão Carlos Lamarck. Nós tínhamos muitos militares. Houve o MAR, o Movimento de Ação Revolucionária no Rio de Janeiro, era composto, integrado por 90% dos camaradas militares, quase todos da Marinha. Uma história que o PCB tinha uma célula dentro, acho que se não me engano, da aeronáutica, acho que era do Exército. Do Exército. Então, aqui na PM de São Paulo, quer dizer, foram assassinados 2 tenentes-coronéis em 74, que eram do PCB. E também não conseguiram, assim, talvez um contato forte, um apoio com a União Soviética? Não conseguiram. Não, a União Soviética era contra a luta armada. Foi a União Soviética que pediu para... Eles tinham uma política de coexistência pacífica com o imperialismo e não aceitavam. Quer dizer, quem defendia e dava apoio no mundo, em primeiro lugar, Cuba revolucionária, a Coreia do Norte, o Vietnã, eram os países que davam porque apoio. Os russos já tinham, né, todos os satélites dele, a união deles. Então, eles... aqui para América já... Estava na zona de influência americana. No fundo foi isso, a divisão, eles tinham a zona de influência deles, tanto é que quando terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, houve uma divisão do mundo, houve o famoso Tratado de Yalta, onde, por exemplo, na Itália, os comunistas era só tomar o poder. A União Soviética desarticulou isso. Na França não estava tanto assim, mas estava quase. Desarticulou porque ali passava a ser, pelo acordo, zona de influência do imperialismo norte-americano. E aí houve a criação do bloco da Europa Oriental, que muitas vezes foi artificial. Não eram países onde os partidos comunistas tinham força para isso e acabaram indo para o poder. Revoluções assim, impostas, né? Impostas, e deu no que deu. Foi sentar na mesa e fazer um racha do mundo. Falar, agora essa aqui é meu, essa parte é seu. E deu no que deu, inclusive na própria União Soviética. E com tudo isso, com todo o retrocesso que isso representou e representa para o socialismo internacionalmente. Né? Tá. Então, mas o problema da luta armada não conseguir ter se desenvolvido, então foi basicamente não ter subestimado o poder do Estado. Acho que faltou uma coisa. Faltou uma centralidade. Faltou apoio popular. Esse foi o momento. Era um momento em que o povo não estava disposto a lutar contra a ditadura. O povo era contra a ditadura no começo. Era contra. É com a história do chamado milagre econômico, tal, que eles conseguiram ganhar a classe média. A classe média está sempre variando, né? Cada hora de um lado. Quer dizer, ganhar, porque as conquistas econômicas, a propaganda passou a ser muito bem feita por parte da ditadura, e o cidadão se sentia dono, né, do milagre econômico, sentia como se fosse... Tem um crescimento econômico, fosse ficar rico, lá, aquela história, você fica a favor. Aquela mentira toda. Agora, no começo, a gente tinha muito apoio popular. Nós, no movimento estudantil, nas passeatas, tinha muito. Chegou a acontecer de muita gente, por exemplo, no Rio de Janeiro, jogar objetos na polícia, quando a polícia estava reprimindo estudantes, jogar garrafa, Uma vez jogaram uma máquina de escrever do alto do prédio, matou um policial a cavalo. Né? Quer dizer, era apoio popular. Abrir as portas e botar estudante para dentro, isso era muito comum. Aos poucos, agora, a população se assustou com a proposta de luta armada, eles não estavam dispostos, e a repressão começou com uma intensidade tão grande que esse cara cumpriu o seu efeito. O povo se assustou e recuou, e nós ficamos sozinhos. Né? Entendi. Tem uma seguidora nossa que ela perguntou justamente a questão da superação do capitalismo, né? Como superar o capitalismo na atual conjuntura. Se é pelo convencimento, se é
pela luta armada, e aí eu ainda complemento. Se você acha que existe um horizonte de recrudescimento da luta de classes, tanto no Brasil quanto no mundo, que possa fazer a polarização ficar tão grande a ponto de entrar numa conflagração. Acho que vai levar muitos anos, né? Isso leva muito tempo. A crise capitalista ainda vai ter que piorar muito, porque é o caminho que acontece, né? E nós estamos vendo o quê? No mundo, o crescimento do fascismo. Essa é uma realidade internacional. A gente queira ou não, goste ou não, nós estamos vendo um crescimento do fascismo. As democracias cada vez mais em Inclusive, crise. né? Inclusive na Escandinávia, por exemplo. Países de tradição da social-democracia, democratas, os partidos de direita estão tendo lá 20% da votação ou mais em alguns países. É terrível isso. Essa é uma tendência. Foi essa tendência que elegeu esse camarada, esse Jair Bolsonaro, presidente da República do Brasil. Era o cara que reivindicava para si o fascismo, né? A direita reivindica, né? É mal visto, inclusive, pela grande maioria das Forças Armadas. É um cara que não é bom para as Forças Armadas brasileiras, entendeu? Porque a imagem que ele passa, particularmente do Exército Brasileiro, é muito ruim, né? Mas é um cara que cresceu nessa proposta do fascismo e a população estava afim de votar no candidato de direita. Agora, nós vamos achar o que era? A direita não tinha, nasceu de repente? Não nasceu de repente. Ela estava se gestando. Acontece que os ratos puderam sair do esgoto, né? A rataiada, as ratazanas saíram do esgoto. O que a gente falou, o ponto de inflexão foi nas eleições de 2014, né? Eu vejo nas manifestações de 2013. Isso, Começa aí. A direita, eu enxerguei essas manifestações como manifestações em que a direita predominou e cresceu. Me assustaram. A visão que eu vejo de 2013 são manifestações espontâneas que foram cooptadas pela direita. Pela direita. Quer dizer, ali eu senti que a direita no Brasil estava forte e estava tomando conta das ruas naquela época. Ali eu já me preocupei muito e ficava claro que o fascismo estava crescendo. Aí depois, isso passa pelo impeachment, né, que tivemos, infelizmente, uma presidente da República sem habilidade nenhuma, né, que não soube tratar com o Congresso, não fazia aliança política, uma crise não política, recebia deputado, não recebia senador. Nem com o Congresso, nem com o povo, né? Muito menos, porque, na verdade, o PT não governou com o povo, governou com conchavos, com todos os partidos, né? Hoje, esse crescimento evangélico que me assusta muito. Eu falei outro dia para algumas pessoas conhecidas no meu círculo, quando os nossos netos estiverem lendo sobre a Idade Média, eles vão ter saudade da Idade Média. Porque o obscurantismo, eu descobri anteontem, eu fiquei chocado, que existe um movimento internacional contra a vacina. Tem. Não sabia. Tem movimento terraplanismo. Agora, quem que é o líder desse movimento na Itália e um dos principais líderes na Europa? É o Matteo Salvini? É o presidente da Liga, né, do Partido Fascista Italiano. Quer dizer, e quem que faz isso nos Estados Unidos? A principal pessoa, uma assessora do Trump, que é evangélica. E diz que tem que se proteger pela palavra de Deus e não pela vacina. Que a vacina é nefasta e tal. Eu comecei a desconfiar disso no ano passado, porque eu vi que houve uma sobra de vacinas no Brasil impressionante. E conversando com uma série de pessoas, não tomo vacina, eu tenho medo, não sei o quê. Quer dizer, eu fui descobrir anteontem, pelo WhatsApp e tal, que existe um movimento internacional contra a vacina, onde existe, a extrema-direita se juntou com os evangélicos. Né? Isso é triste. Agora, no governo do PT, os evangélicos prosperaram. Né? A Igreja Universal do Reino de Deus, que eles chamam de igreja, prosperou, cresceu. Quer dizer, os acordos que particularmente o governo classe Lula média prosperou, né? Lógico. Quer dizer que foi um governo social-democrata que atendeu a população menos favorecida, é claro que atendeu. A gente enxerga isso, e isso foi muito positivo da parte desse governo social-democrata. Pode nem chamar que é reformista, porque nem reforma fez. Reformista, as pequenas reformas. Agora, você pega quem que era o homem forte da economia no governo Lula? Henrique Meirelles. Aliás, eram três, né? Henrique Meirelles, do Bank of Boston, né? Alto funcionário lá e continua sendo. Saiu de lá há muito tempo, mas continua recebendo um salário muito gordo. Delfim Neto, o czar da economia da ditadura. E de quebra, o Antônio Palocci, que a gente conhece bem. Né? Quem que era o chefe da economia do governo Dilma? Joaquim Levy, do Bradesco.
A gente, pô, o resto da burguesia não está nem aí quem vai ser ministro. Eles querem a chave do cofre. E tiveram a chave do cofre. Então, eu dizer para você, vamos jogar a culpa no PT. Não, é isso. Fascismo é o fascismo, está crescendo em todo lugar, com PT ou sem PT. Agora, não houve, por parte do PT, primeiro, você falou aí, o distanciamento da população. Quer dizer, ou era o povo na rua, ou foi isso que elegeu o Lula presidente, não foi outra coisa, foi o povo na rua. Aí não, começo a dizer que para governar tem que ter coalizão, claro que tem, senão não governa, é assim, mas tem que ter um limite, né? Tem que ter princípio, e não houve princípio, né? Não houve, e isso custou caro, não só ao PT, mas ao país, à esquerda brasileira e ao povo, né? Custou caro, nós estamos pagando muito caro e vamos pagar por muito tempo, né? Até se tentar rearticular forças de esquerda para ir ganhando posições, quando na verdade nós tínhamos um presidente da República que se depositou muita confiança. Na época eu era do PSB, fui presidente do PSB em São Paulo e fizemos alianças com o PT, apoiamos o PT em todas as eleições, né? Chegamos a lançar o vice do Lula em 1989, né? Depois ele já foi mudando o foco, era outro vice, porque as composições eram outras, né? Mas eu participei muito da campanha de 89, né? Eu cheguei, inclusive, como orador a abrir o comício da Praça da Sé em São Paulo, ser o primeiro orador lá. Caraca. Tive uma participação muito grande. Inclusive, começamos a participar em julho de 1989, fazer comício em 10, 12 pessoas na porta de fábrica do ABC. Eu participava de muitos na época. Passei acho que uns 15 a 20 dias em São Paulo fazendo comícios junto com o Lula, junto com algumas pessoas lá. Você vê, né, cara? Em nome do PSB. Outras conjunturas. Tem alguma... A gente tem que... Já deu quase uma hora e meia, um pouco aí, né? É isso que eu estava vendo. Vamos... você tem alguma coisa final, alguma mensagem final para falar? Não, eu achei a conversa muito boa, até porque é difícil ter tanto tempo assim, né? E fluiu bastante. Agora, é claro, se for falar tudo, né? Eu escrevi o livro já faz anos, 1998. Meu livro tinha 340 páginas, hoje ele tem 650. Dobrou já? Dobrou. Tá certo que tem muita foto, agora nas últimas edições, particularmente na 10ª, e a 11ª nós estamos fazendo, está quase pronto, vai ter mais umas 20 e poucas páginas a mais, e eu estou procurando patrocínio para tentar editar o livro, né? Que, na verdade, o meu livro hoje eu não tenho, assim, intenções financeiras. A gente faz, no nosso trabalho que a gente faz nas escolas, em que a gente apresenta o musical, eu acabo dando um livro para cada estudante que participou mais, que perguntou mais, que fez intervenções durante a palestra. Esse é o trabalho que a gente faz. A gente vai fazer... Trabalho de divulgação. É um trabalho de debate sobre a ditadura militar e que eu vejo como uma obrigação minha, eu vejo como um trabalho político. Dia 28 de agosto nós vamos fazer na USP, em São Paulo. O professor convidou e está organizando, né, na filosofia da USP em São Paulo. E já tem local e horário já? Olha, eu tenho quase certeza que é às 14 horas. É dia 28 de agosto, por coincidência é o dia da anistia. Às 14 horas na USP. Na Fifeleste lá, né? É na filosofia. E é legal, é uma apresentação boa. E temos, assim, convites para vários lugares. Agora, nós nunca cobramos nada por nossa apresentação. Agora, precisam que pague a nossa viagem, eu não tenho condição de bancar, né? Então, por exemplo, tem um pessoal da UP, inclusive, querendo organizar em Brasília, eu gostaria muito de ir lá. Só que eles têm que levantar um fundo para pagar a nossa viagem, nossa estadia, só isso, né? Não precisamos de mais nada. Tá? Porque eu me disponho a fazer, eu acho que o nosso musical ele cumpre uma tarefa muito boa. A gente conseguiu resumir em meia hora, e através da música, de textos, a história, né, da luta contra a ditadura, e o musical desperta, possibilita um debate muito grande. Isso é história, né? História brasileira. História viva e eu estou aqui vivo ainda, né? Quase 70 anos, mas quer dizer, a memória ainda permite que eu... Fonte primária. Que eu me lembre disso. Não, tá? Tem que sempre passar, o pessoal tem que sempre saber como é que foi. Não tem eu já tenho lá meus 30 anos aí, eu não vivi a ditadura, peguei o final. Mateus não viveu. Então...
E meus Essa- filhos... O calado Matheus. Alguns filhos, os mais velhos viveram, né? O mais novo não. Ou seja, viveu o finalzinho da ditadura, né? Mas Isso é sempre bom passar, eu vejo que é sempre bom passar, olhar, discutir, para não ficar na memória, não se esquecer, para não cometer os Jamais. erros do passado. Perfeito, Sabe? Sem falar também que em épocas a cadela do fascismo está sempre no cio, mas quando ela resolve dar cria, É aí existe um que- processo de reescrita, de falsificação da o história. pior deles, em termos com a história, é isso, é a falsificação. Falsificação Eu da história. assisti agora semana passada o Democracia em Vertigem, né? E aí a gente vai relembrando certas cenas que nós vimos, é recente, mas que sanha fascista das pessoas gritando. Quer dizer, as pessoas não ficaram assim, elas já eram assim. Quer dizer, elas foram crescendo nesse processo. Aí você imagina o ódio que eles tinham e têm de nós, né? Mas que medo você tem de nós, como diz o Paulo César Pinheiro na música, né? Então é isso, gente. Obrigado pela participação, Leopoldo. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades para falar sobre outros temas. Falar uma política atual, assim, Falar uma né? coisa de política atual, alguma coisa do tipo. E é isso, gente. Não esqueça de apoiar a gente no Apoia-se, apoia.se/diplomatas de Silas. Deixa nos comentários, cara. Mais fácil. Fica à vontade. Ô, Matheus, me traduz essas coisas todas, porque eu sou o Jurássico. Eu escrevi meu livro à mão. Máquina de escrever. Mão, A mão, a pena. Mas é isso aí, gente. Um abraço a todos aí. Obrigado. Leopoldo, muito obrigado aí pela Obrigado, presença. Matheus. Matheus, muito obrigado. Até mais. E até.